Crianças e crianças do meu Brasil varonil, tudo bem? Que alegria mais uma vez encontrá-los aqui no nosso já tradicional Até Quando de todas as quintas-feiras, agora às 20h30. Que bom que você está aqui, que bom que nós estamos aqui para dividir, conversar. Olá, Batista Charaba, ô louco! Seja bem-vindo, velho! Quanto tempo, hein? Rapaz do céu! Então, como eu ia dizendo, é uma alegria poder encontrá-los aqui, porque afinal de contas, passamos por momentos inimagináveis. Oi, Fátima, querida, seja bem-vinda, meu amor. Que bom. Cláudia, seja bem-vinda, Cláudia. Como eu ia dizendo, nós estamos passando por momentos inimagináveis, né? Coisa de ficção científica, coisa que a gente imaginava ver só em filmes, coisas que assombrariam até o Conde Drácula. E eu sou sincero com vocês, eu sinto muita falta da rua, eu sinto muita falta do contato pessoal. Eu sou uma pessoa que sempre tive muita necessidade, eu tenho necessidade vital, é o que alimenta a minha energia, é o que me dá energia, é o contato com as pessoas, é poder conversar, bater papo, abraçar, beijar, cheirar, sem contar minhas crianças, meus alunos lá do Externato Santa Terezinha, que eu adoro, crianças que sempre me enchem de energia, gostam muito de mim, demonstram esse carinho de forma muito, né, muito forte, muito, né, sempre cheio de energia, e eu particularmente sinto muita falta disso. Olha o café empreendedor aí, gente! Então, eu digo para vocês, poder encontrá-los aqui todas as quintas-feiras é uma maneira também de nutrir a minha falta. Não só a falta e a necessidade de vocês, mas a minha falta. Porque, sem sombra de dúvidas, eu sou daquele tipo romântico que acredita na humanidade, que acredita nas relações humanas, que acredita nas diferenças, que procura sempre evoluir para achar uma maneira de se comunicar, de se conectar com o outro, mesmo com todas as diferenças possíveis e imagináveis. Então, obrigado a você que sempre acompanha o Até Quando, que sempre dá um jeitinho de aparecer aqui, né? Olá, Rick, o final é Rick. Nath Rick é parente, só pode ser parente. É irmã, irmão, o que que é? Muito bem. Gente, nossa entrevistada de hoje já é, de certa forma, uma parceira aqui. É uma parceira de vida, uma pessoa que eu amo profundamente, ela sabe disso. Se assustou quando soube da primeira vez. Primeira vez que eu virei para ela e falei assim, eu te amo. Ela falou, ih, rapaz, esse cara tá com coisa para cima aqui. Irmã, oi, Ná, tudo bem? Esse sujeito tá com... Ah, que conversa é essa de eu te amo? E hoje ela sabe, né? Sabe o quanto eu a amo e quanto eu amo a família inteira dela, porque eu já tive a oportunidade de conhecer parte da família e amo profundamente essa turma toda. Mas não vou ficar de muita conversa não, porque eu já tô meio carente. Estou meio carente. Na verdade, não é carente a palavra. Deixa eu achar a palavra certa. Eu estou emocionado. Emocionado. Olha só o quanto eu estou emocionado. Eu trouxe hoje, ó. Olha o que eu trouxe para a mesa. Um vinho. Por que que eu trouxe um vinho hoje, gente? Que bagulho é esse? Que eu quero com vocês, pessoas amadas do Até Quando, brindar com vocês o nascimento de mais um filho meu. O pequeno Davi chegou ao mundo, veio trazer mais vida junto com seu irmãozinho Samuel para minha vida, tá bom? Então, ó, tchim, um brinde ao pequeno Samuel que veio para encher o futuro de alegria, beleza? Tchim a vocês. Ó, mas vamos que vamos. Cheiro de Davi, aí cheiro, vou dar um cheiro no Davi. Pode deixar que eu dou um cheiro no Davi. Gente, então vamos lá, vamos chamar essa criatura cheia de alegria e energia? Vamos lá, cadê essa danada? Peraí que eu já chamo já. Ah, antes, deixa eu mandar um aviãozinho aqui, já dar um toque pra galera, que às vezes esquece que estamos aqui, ainda mais com essa criatura linda, que eu vou chamar agora, que já provou por A mais B ser uma das profissionais mais competentes que eu conheço, e é por isso que ela está fazendo um repeteco com a gente aqui. Vou chamar para vocês ela, minha amiga, a Ferrugem, que eu tanto amo. Estou chamando aqui, ó. Quer ver? Já chamo já.
Vamos que vamos. Não deixa sozinho, não. Ah, ela aí! Olá! Buenas noites! Tudo bem, meu amor? Tudo bem, Tárcio, querido? Como estamos? Quanta Estamos honra aqui. voltar aqui nesse programa seu, muito bom. Pois é, cara, pois é. Ó, depois do Jô Soares 11 que já não existe mais, sou eu, filha. Sim, exatamente. Você pegou o gancho e vai construir o caminho, dá a Né? continuidade nesse Vambora. processo. E aí, minha amiga, como é que. Vamos começar assim, ó, deixa eu te fazer uma pergunta antes. Como é que tá, né, essa sua vida de lockdown, agora fase vermelha, daqui a pouco lockdown de novo, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Como é que você está reagindo com esse seu sorriso largo? Você adora expor para todo mundo, e eu sei que você é como eu, que gosta do contato humano, né? Como é que você está lidando com tudo isso, amor? Nossa, tem momentos aqui, tem altos e baixos, né, Tárcio? Mas Uhum, eu tenho que te falar que está muito intenso esse processo de lockdown para mim, porque e se intensificou demais o meu trabalho, né? Então, uhum, eu não tenho o que reclamar. Na verdade, foi uma grande oportunidade para mim, para eu enxergar uhum, e olhar com outros olhos e ressignificar o meu trabalho. Você sabe disso uhum, e você também tá, né, sentiu esse uhum. processo. Mas eu não tenho tempo nem para respirar. Eu estou cuidando das minhas atividades, Olha! estou criando cada vez mais. E eu acho que isso que funciona para a gente não se abalar tanto, né? Mas é lógico que a falta de abraço não substitui, né? O que substitui um abraço? Ah, não abraça. Não, não. Abraço Não para é? mim é, O é que substitui? sagrado. Ainda tem que descobrir o que Não, substitui isso. não, 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 não. Não adianta mandar um holograma seu aqui que eu não aceito. Eu quero a Não Estela adianta nem o mesmo. floral, né? Você falou para mim que tá com Não, uma carência aí. Se for isso mesmo, eu vou te mandar um floral fitoenergético. não. Na Com a energia verdade, eu das usei a palavra plantas. errada, né? Na verdade, não é carência, não. Eu estou entusiasmado, né? É que, deixa eu explicar para o pessoal. Tá muito difícil achar as palavras, porque o Davi chegou para alegrar a minha vida, a vida da mamãe, do Parabéns, irmãozinho, né? papai. Mas ele fez um acordo com o irmão dele, né? Então ele dorme de dia e o irmão dorme de noite, para que o pai fique acordado dia e noite, entendeu? Entendi. Que maravilha, hein? Então eu tô aqui, mas aí tô meio assim, tô trocando as palavras e tal. E aí eu, obviamente, fiz um brinde, porque diante de tanta tristeza, diante de tantas incertezas na vida, é necessário, não é porque é meu filho, mas é necessário brindar a vida. Com É certeza. necessário, ainda assim, lutar pela vida, fazer com que cada nascimento, que cada conquista, que cada evolução seja. Era necessário fazer uma festa, sabe? Semanal, Exatamente. para valorizar, para honrar esses momentos. Porque a gente se acostumou, por algum motivo, não sei se é da natureza humana, e aí eu deixo essa pergunta para você, mas a gente se acostumou a só valorizar, a só dar continuidade, a só alimentar o que é de ruim, né? Então tudo que Exatamente. é belo, a gente é como se a gente tivesse acostumado com aquilo que é belo. Não, é belo, não faz mais que obrigação de ser belo. É vida, não faz mais obrigação de ser vida. Mas quando é tragédia, aí não. Aí eu paro e eu foco toda a minha atenção na tragédia. E eu alimento esse viés negativo, né? Eu vou dormir à base de remédio, porque eu passei o dia valorizando aquilo que é ruim, que é negativo, que como se fosse um viver apocalíptico diário, né? E essas coisas que a vida nos apresenta, nessa curta vida, né? Essas coisas maravilhosas que o mundo nos apresenta diariamente, e é diariamente, basta a gente parar para observar, a gente deixa passar batido. Então, minha amiga Estela, dona dos mais deliciosos e poderosos florais, me diga aí, minha amiga, por que essa cabeça animal é assim? Exatamente. Primeiro eu quero dizer que eu acho que eu sei o que você está sentindo. Será que não é um momento nostálgico assim que você está passando? Estou Eu tentando acho que é. identificar. Pode ser, porque é a Acho vinda que de um é. Pode filho, ser. renovação de um ciclo, né? E aí tem É. aquela nostalgia aí. Aquele filminho, né? Aquele É, filminho na cara dele. aquele filminho holográfico que passa na nossa mente, né? Uhum. Então, é aí que tá. Tudo, o que comanda a gente, né, Tárcio, é a nossa mente. O que a gente É assim. pensa é o que comanda, é o que muda a química do nosso corpo. Então, o que tem acontecido hoje?
Eu entendo, eu tenho um entendimento de que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. O nosso propósito, o grande propósito da vida, de existir, é servir. A gente ser contribuição para a vida e para o mundo. O que esse vírus hoje tem? Ele está a serviço de algo que a gente ainda não compreende. Algo que temos que incluir, algo que excluímos, que aceitar o que às vezes estamos não aceitando. E aí, quando a gente não aceita algo, a gente segura a vida, né? Então, quando a gente prende a vida, é como se a gente sentisse todas as identificações de medo, de pânico. Então, o significado desse vírus hoje é criar pânico nas pessoas, porque tudo que tem se feito tem gerado medo, né? Que é o desemprego, o estresse, enfim, tudo isso que a gente já sabe. Porém, quando a gente percebe e olha esses olhos com os nossos olhos do medo, a gente realmente baixa a nossa frequência vibracional. E a gente entra numa frequência de vitimismo, que é onde a gente acha que tudo que acontece com a gente, a responsabilidade não está na gente, está no outro. Então, se a gente entra nessa vibe, a gente baixa a nossa frequência e baixa a nossa imunidade. A gente tem que criar alternativas e possibilidades da gente, nesse processo de tempos densos, a gente saber criar algo novo. A gente sair dessa lama aí de medo, de pânico, né? E a gente conseguir criar. E foi isso que eu consegui nesses últimos tempos. Realmente, eu estou na minha caverninha aqui, mas eu estou criando, estou servindo. Então, esse é o propósito, Márcio. Então, as pessoas têm que ter esse entendimento e absorver esse aprendizado para poder passar para uma segunda fase da vida. Então, tem muita gente aí passando dificuldade porque, às vezes, o negócio não está colaborando nessas épocas de pandemia. Por exemplo, você tem uma empresa de eventos. Não está se fazendo evento hoje, né? Então, o que acontece? A gente ressignifica. Eu vejo muita gente ressignificando e com isso, entrando no seu propósito de vida. Se conectando com o propósito. Então, nada é à toa. E a gente não consegue ter um entendimento além, né? Então a gente aceita, porque senão a gente segura a vida. Aceita a vida como ela é, o que a gente recebeu, porque aí vai muito mais fácil, a gente consegue sair e elevar a nossa frequência e atingir níveis mais elevados e conseguir ter um novo olhar. Ter um novo, assistir com outro óculos aí, né? Esse novo filme que tem acontecido com a gente. Então esse é um grande segredo. E eu digo porque existe muita gente chegando até mim, né? Como eu faço as medições aí das frequências vibracionais, as pessoas estão realmente no medo. Gente, mas a gente se identifica tão fácil, é isso que você falou, a gente é criado para sentir o medo, para a gente se retrair, para a gente se identificar com todas as dores do mundo. E a gente tem que entender que a gente é o milagre da vida. A gente tem o grande poder da autocura e de sair, de transmutar tudo que acontece com a gente. Porque atrás desses obstáculos tá a nossa grande força. E quando a pessoa vira essa chavinha, que ela tem a grande força, internamente, ela vai para o mundo, entende? Entendo, claro que eu entendo. E tenho certeza que o pessoal que está nos ouvindo também. E você sabe que você falando aí, eu pensei assim, né? Viajei aqui na maionese. Falei, olha que coisa mais bonita, né? Nós somos o milagre da vida até na morte. Eu sei que é difícil, né? Eu viajei aqui porque eu entrei numa vibe aqui muito poderosa, porque eu ouvi você falar, é uma coisa que sempre ativa algo dentro de mim, que é muito forte. Mas todas essas questões que nós trazemos aqui, e ainda mais em momentos como esse, que as pessoas querem buscar, seja até na live, seja num post, seja no meme, as pessoas estão buscando soluções. Sim. Eles querem respostas, principalmente respostas fáceis, para um momento que é muito difícil. Então, eu acho que para as pessoas entenderem, principalmente, penso eu, e que pensa a Estela, e que pensa quem segue o teatro substancial, porque já me ouviu falar sobre isso, é que existem duas maneiras de pensar o mundo. Uma é no olhar do caos, e outra no olhar da ordem. Eu e Estela acreditamos que existe uma ordem por trás disso tudo. E você aí chama do que você quiser. A questão não é essa. A questão é que, para tudo que a gente olha, até onde as lentes da NASA conseguem enxergar, né? Até o nosso microcosmos aqui, o nosso barraquinho, o Tarso com vinhozinho na mão, a gente percebe que existem, na verdade, regras
para tudo isso. Porque só pelo fato de eu e Estela estarmos sentados conversando através dessa maquininha, existe uma gravidade que nos permite estar onde estamos. Então, a partir da gravidade, outras tantas leis, né, se apoderam desse planeta. E se você olhar com um olhar biológico para a natureza, você vai ver que nada é em vão. Existe um pulsar nesse planeta que... Eu sempre digo isso e adoro achar uma chance de repetir. Gente, a zebra não guarda rancor do leão. E olha que eu acho que a última vez que eu disse isso foi no encontro com você. Por algum motivo eu sempre digo isso. Sim. Lembra? Lembro. Por quê? Porque existe dentro disso tudo uma ordem. Esse vírus não está aí para maltratar ninguém, para torturar ninguém, ou nos descuidamos e a natureza nos venceu. Não. Nós somos natureza. Só nos esquecemos disso. Nesse playground, nessa Disney World que a gente vive, né? Nós caímos na bobagem. Oi, Luzi! Nós caímos na bobagem de achar que nós não somos natureza. Somos semideuses, né? E aí a natureza de vez em quando fala, deixa eu puxar o tapete para esse bonitinho cair do cavalo, falando em cavalo com a Estela toda, vou puxar o tapete, deixar esse cara cair de cara no chão, para ele acordar para a vida. Porque você é, sim, natureza. E como tal, né, estamos aqui e sofremos as consequências das mudanças que essa ordem necessita fazer para que o futuro seja um lugar, né, mais grandioso. Não sei aonde nós vamos chegar, mas pelo que eu observo é isso. Porém, eu vou deixar isso para minha amiga, porque minha amiga ela tem uma conexão direta com o além. Vai aí, minha amiga, fala aí mais um pouquinho. É muito bacana ouvir você falar tudo isso. Realmente você é muito poético, né? Você traz uma motivação assim para o tema. Bom, Tarso, como eu falei, a gente está a serviço da vida, a gente está a serviço da perpetuação da vida, da continuidade dela. Né? Então, desde que o mundo é mundo, a gente está a serviço disso. E a gente nunca pode se esquecer de que quem veio antes tem a precedência. Né? E que quem veio depois está carregando, às vezes, algo para equilibrar essa trajetória inteira. Não é? Muito importante. Então, isso. A gente às vezes traz os desequilíbrios dos nossos antepassados com a bandeira, agora eu vou resolver. E a gente vê isso muito nas constelações. Então, a hierarquia é uma das leis sistêmicas, né, que é, de acordo com o Bert Hellinger, as leis do amor. Então, a hierarquia ela está em tudo. Apesar de hoje as crianças terem uma dificuldade de entender hierarquia, ela está em tudo. Em tudo na vida tem uma hierarquia. Dentro de uma empresa, dentro da nossa família, dentro das nossas amizades, dos nossos relacionamentos. Então, quando a gente transgride essa lei da hierarquia, existe um grande desequilíbrio na vida. Então, a gente tem que realmente honrar, reverenciar quem veio antes, para a gente ter esse caminho aberto, né? Então, isso é importante a gente ter. Isso é algo que fica muito oculto. Às vezes, você está na transgressão dessa lei, né? Isso, inclusive, faz parte dos relacionamentos de casal, de casamento, vamos supor. Muita gente aí casou, descasou, mas ela tem uma função, o primeiro casamento tem uma função para o segundo. Se não tiver uma aceitação do segundo perante o primeiro, realmente tem um grande conflito aí. E as pessoas têm uma dificuldade enorme de realmente aceitar esses fatos da vida, justamente, e conseguir seguir a vida no equilíbrio, né? Sim. Então, é uma lei muito importante. E uma outra lei é a lei do pertencimento. A gente tem que pertencer ao nosso lugar de honra na vida, né? Tarso é o esposo da Simone. De repente, se você for lá querer fazer o papel aí de pai da Simone, nossa, você está gerando um grande desequilíbrio aí para próximas gerações, entende? Você não pode ser pai, você tem que ser só marido. Não entende? aguento mais ser pai. Eu vou fazer vasectomia por isso. Eu não aguento mais ser pai de ninguém. Então, é isso que acontece nos relacionamentos humanos. A gente tem a necessidade de se doar mais do que receber. Entende? E aí a gente sai do nosso lugar de honra. E uma outra lei é a lei do equilíbrio, do dar, do receber, do retribuir. Nossa, isso aí é o que move todos os relacionamentos, na verdade. Sim. Porque quando você dá, né, você tem vontade de retribuir e isso acontece a troca. Quando a pessoa se fecha, isso não acontece, então isso vai se desvinculando, vai se desvincular. Sim.
Então, são leis poderosas que são, assim como a lei da vibração, a lei da atração, a lei da ação e reação, da gravidade, como você falou, essas são leis também sistêmicas e muito importante das pessoas terem conscientemente isso e carregar isso para a vida, em todos os sentidos, né? Que legal. Você sabe que eu costumo dizer para os viventes do teatro substancial, e acho que disse isso para você também quando você teve a oportunidade de conhecer, o ser humano, né, já deu infinitos nomes para Deus, né? Tem nome de Deus, tem, nossa, sei lá, pegar todas né, tem nome que não acaba mais. Mas eu tenho quase certeza que se um dia a gente tiver a oportunidade de encontrar com ele, a gente vai descobrir que o nome dele é equilíbrio. Porque na natureza, né, seja no macrocosmo ou no micro, tudo só funciona graças ao equilíbrio. Né? Eu costumo brincar nos meus cordéis, nem a Deus nem ao diabo. Né? Aquele equilíbrio, aquela coisa com que você consegue levar a sua vida, assim como tudo na natureza. Você diz que mete um trator lá na Mata Atlântica ou na Amazônia e você vai ver o quanto de desgraça que não acontece. Por quê? Porque você feriu, né, essa sagrada, né, essa coisa sagrada que é o equilíbrio. Então, em tudo que a gente vê, e se a gente quiser fingir que o mundo não existe, né, usar desse egoísmo bonito, esse individualismo bonito que o pós-modernismo nos trouxe, se você olhar só para você, o desequilíbrio está aí. Desequilíbrio para você ver onde é que você vai parar. Exatamente. Não é? Tu sabe que eu sempre tive muita dificuldade de lidar com o 880. Engraçado. A minha vida inteira. Boa. Vou te dizer o porquê. Por quê? Porque existem muitas pessoas que é assim, né? Ou tá no 8 ou tá no 80, né? A bipolaridade. Existe muito comum. Eu sou uma libriana com ascendente em Libra. Você imagina, o libriano, ele é a indecisão pura, mas é o equilíbrio puro. Eu sou Libra com ascendente em Libra. Então, ou seja, eu sempre tive dificuldade de lidar com os extremos. Então, em momentos assim de conflito, que eu tinha que falar e ir para a extremidade, eu sempre tive essa dificuldade. Quando eu fui para as leis sistêmicas, quando virei consteladora, eu falei, gente, é paz. Não é à toa que a Thay do Café Empreendedor me chama de Namastê, porque eu amo estar no equilíbrio. Me encontrei. Não, eu acho fantástico. E assim, e quando hoje está muito na moda, né, os coaches falar, por exemplo, sobre resiliência. E o que é resiliência se não você sofrer as pressões que precisam ser sofridas diariamente, mas saber voltar ao ponto de equilíbrio? Exatamente. Né? Porque o lance no fundo, nada vale tanto a pena. A ponto de você fugir do seu equilíbrio, a ponto de você se torturar, a ponto de você, Olha, sei lá o quê. Manifestou ali, ó. Ela é namastê em vida. Luca, tá chegando aí, quero ver. Mas entende o que eu quero dizer? Então quando nós perdemos essa noção de que a única coisa que importa realmente é estar em equilíbrio para poder sorver tudo isso que a natureza tem a nos oferecer, e quando eu falo natureza, somos a natureza como natureza, são as outras pessoas, ou até mesmo você consigo mesmo, se eu perco essa noção, eu deixo de aproveitar o melhor de uma vida que eu nem sei se será longa. Sim. E todo mundo fica muito assustado quando o Tati dá esses choques, né? Fala de morte, vida curta. Gente, é fato. Mas isso é realidade. Né? Não é? E aí não adianta depois olhar para o espelho retrovisor e falar, nossa, não fiz merda nenhuma. Não adianta, filho, não fez. Caiu o Playboy. Eu espero de coração, eu costumo dizer que eu não me preocupo com vida eterna, mas eu espero de coração que se existir, ou se existir reencarnação, eu sempre encaro como um bônus. Entendeu? Olha, pô, legal. Cara, eu mandei super bem na vida, ainda tenho esse bônus de voltar. É legal, entende? É divertido. Porque se você vive essa vida encarando como um fardo, como uma desgraça que você tem que carregar, né? Você já tem, agora usando aí, pegando carona na constelação, você olha para trás e culpa todo mundo, culpa toda a sua família por você ser quem você é. Aí você arrasta, né, a sua família inteira, lá desde da época de Cabral, sai arrastando esse povo atrás de você. A vida no hoje,
é uma desgraça também, porque como você não teve uma vida boa no passado, agora é uma desgraça também. E o futuro você olha sem nenhuma perspectiva. Quer dizer, você só está esperando a vida eterna. E se ela não vier, pô, isso é uma decepção sem tamanho, né? Exatamente. Por isso que esse equilíbrio que você fala, para mim tem uma palavra que significa equilíbrio. Sabedoria. Porque tu sabe que sabedoria tem limites. A ignorância é ilimitada. Então, o que o sábio faz? Ele simplesmente respeita o limite do outro. Então, para mim, o equilíbrio é isso. Né? Porque se a gente for baseado na ignorância, gente, ignorância tem para tudo quanto é lado, né? Então, se a gente está na sabedoria, tudo bem, eu respeito o seu ponto de vista, que nem diz o Axis, né? Eu respeito o seu ponto de vista. E aí tudo flui, né? Tudo dá certo. Porque realmente cada um está num espaço e tempo diferente um do outro e tem realmente as suas perspectivas internas diferentes um do outro. Mas vamos entrar no tema Tarsila, que eu escolhi para... A Tarsila que está falando com a gente aqui, a de Franca, não? É a Tarsila, lá da Baianinha, de Salvador. Ai, caraca! Eu tô olhando, Tarsila, não estou vendo a foto aqui. Seja bem-vinda, Tarsilinha. Eu dei uma cobrada nela hoje num post que ela colocou lá, e ela falou que tá com saudade de bater papo com a gente. Bom, legal, saudade. Né? E aí é o seguinte, gente. Vamos falar sobre aquilo que eu coloquei no post hoje como nosso tema principal, que é até quando ser estrela sem constelação. Né? Ô, Luzi, só pegando permita-me, amiga, a Luzi mandou aqui, respeito palavra-chave. Eu tive a oportunidade de ver uma entrevista antiga do José Saramago, em que ele diz o seguinte, eu achei maravilhoso aquilo, José Saramago é fantástico, e ele disse o seguinte, gente, amai uns aos outros não funcionou, então vamos facilitar as coisas, respeitai uns aos outros. Olha que bonito. Olha que fantástico. Lindo. Vocês não conseguem alcançar o amor? Então vamos alcançar o respeito. Se chegar no respeito já fica mais fácil. Isso já é sabedoria pura. Coisa... Isso, pô, tô falando de José Saramago, né? Se fosse um caipira que nem eu, mas é o José Saramago, filha. Olha que coisa maravilhosa. Respeitai uns aos outros. Cara, eu não gosto de fulano, mas eu vou respeitar. Respeita, o cara tá no mesmo planeta, tá no mesmo espaço. Desculpa, cidadão, isso aqui não é só seu, né? Então, olha só que coisa maravilhosa. Ó, a Renata tá falando que a noite tá animada. Olha que coisa boa. É, Renatona! Eu vou pegar a Renata de jeito ainda, você vai ver. Deixa comigo. Só falta o vinho aí, né? O Tarso tá no vinho comemorando hoje. Tô comemorando, hoje é dia de comemoração. Então, vamos lá. Estelinha, até quando, e aqui eu reforço com a ideia dessa proposta pós-moderna, ou modernidade líquida, como falava Bauman, essa ideia de que eu posso ser uma estrela à parte da constelação. Ou seja, eu sou capaz de ser um indivíduo que comanda a sua vida sem depender de ninguém, nem de nada. Como você enxerga isso, amiga? Ou como você enxerga isso à luz da constelação? Tá. Eu acho que isso é simplesmente impossível, Tarso. Por quê? A princípio, ninguém é uma ilha, certo? E numa constelação não existe campo sem pessoas, né? Não existe, se não é o conjunto da ópera, não existe nada disso. E quando eu falo em constelação, eu sou uma consteladora, eu apenas sou uma facilitadora do campo. O campo é maravilhoso, ele é soberano, ele quem trabalha, ele quem quer trazer a luz para aquela pessoa que está tentando olhar alguma questão, alguma dificuldade. Então, a gente não é nada, a gente não consegue dar o próximo passo se a gente não tiver alguém, se a gente não se inspirar em alguém, né? Então, quando alguma pessoa sente que tem questões que não conseguem ser resolvidas internamente, ela pediu uma ajuda, isso é um fato memorável, porque a pessoa está aberta a receber e ela tem a plena humildade de falar, eu preciso de ajuda, e todos nós precisamos de ajuda. Um terapeuta, então, precisa de muita ajuda de outros terapeutas para passar de fase, para conseguir se curar e curar o outro. Eu costumo dizer, inclusive, que todos nós estamos a serviço da vida. Então, quando a cura de um é a cura do outro. Se alguém se cura numa constelação que eu facilito, é a minha cura também. E isso é lindo ver isso, porque
Afinal de contas, todos nós somos um, né, Tarso? A gente tem uma criação onde a gente foi condicionado a enxergar a gente separado dos outros. E a gente vai se separando a vida inteira, porque quando eu faço movimentos de constelação, existe um trauma, a pessoa está totalmente desassociada dela mesma. E às vezes aparece 3 eus dentro de uma constelação, e aí a gente tem que juntar os caquinhos dessa pessoa, entende? Então a gente vai se separando a vida inteira de nós, a gente vai deixando de sentir a vida, de perceber o milagre da vida, você entende? Quando você falou, Lana, trazendo aqui um gancho, você falou um dia do filme Soul, quando você viu, e eu fiquei com isso na cabeça, eu tenho que ver esse filme. Eu vi agora, domingo passado. Eu achei fantástico. Ah, que legal! Não é? Porque é lindo aquele filme, ele traz uma sabedoria tão linda, riquíssima em um desenho, tão, né, tão bem feito. E aquilo ali mostra realmente quando a pessoa se conecta com um pequeno milagre da vida, que é simplesmente viver. Tem até um colega meu que fala assim, ó, tem gente que vem procurar se entender numa terapia, né, procurar se ajustar nos conflitos, e ela simplesmente sai vivendo. E é isso. Ela sai vivendo o que antes ela estava, né, na dor. Então, a gente não consegue fazer isso sozinho. A gente tem que ter consciência, tem que ter a humildade de que todos nós estamos juntos a serviço de algo. E todos nós somos contribuição para isso. Entende? E aí, a partir desse novo olhar, a gente consegue conduzir a nossa vida de uma forma diferente e ser menos egoísta nessa caminhada, né? De contribuir com o vizinho, de contribuir com as pessoas que realmente estão precisando e deixar de pensar só na gente. É isso mesmo. Você sabe que a Luzi deixou uma frase aqui que ela trabalha quando ela monta a equipe de enfermagem. Ela é uma enfermeira top de linha. E ela falou assim, que ela diz às enfermeiras dela, somos anjos de uma asa só. Precisamos nos unir para poder conseguir voar. Então, olha só que bonito, né? Lindo, e depois lindo. você fala que eu é que sou poético. Olha o que a Luz deixou aí, minha filha. Aqui é só cachorro Inspiração grande. pura. Ó, a Renata está falando que não existe separação de nada no universo. Exatamente. Somos todos um. Pois é, gente. A Lua saiu um dedinho fora do equilíbrio, vai tudo para beleléu, né? Mas a gente esquece. É engraçado como a gente esquece, como a gente vai para o mundo das futilidades, como a gente vai embora para aquilo que tenta me convencer de que eu sou meramente um instrumento de diversão, né? De superficialidades, mas tudo bem. Agora, olha só que interessante. Você falou dessa pessoa que está do lado de cá, ou seja, a estrela, né, que não visualiza a necessidade de fazer parte da constelação. E dentro da constelação, e aí você pode pegar carona no seu trabalho ou não, dentro da constelação, como conviver com tudo isso? Como conviver com esse novo olhar, com tudo isso que acontece? Porque ó, até onde a gente conversou aqui, eu estava sozinho enquanto estrela. Agora eu quero fazer parte dessa constelação. Qual o melhor caminho? Qual o primeiro passo? Porque as pessoas, a grande dificuldade é assim, as pessoas imaginam, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero que minha vida seja assim, que seja assado, mas o primeiro passo, que é aquilo que vai colocar a pessoa na direção correta, é o que a gente, enquanto terapeutas, tenta oferecer para as pessoas. Quando a gente fala de constelação, qual o primeiro passo que uma pessoa toma, né, ou dá, para poder fazer parte da constelação? Seja ela a constelação, especificamente esse seu trabalho, ou a constelação no sentido figurado? Entendi. O primeiro passo é a gente conseguir ter um novo olhar. Depois que a gente vivencia um movimento de constelação, o mais importante é a gente ter um novo olhar. Isso é um significado de constelação. E quando você tem esse novo olhar, você se integra com a vida. Porque se você tem esse novo olhar, consegue transmutar isso, você aceita as dificuldades, às vezes aceita a dificuldade que passou a criação com seus pais, que foi muito autoritária, enfim, seja lá o que for. Se você consegue entender e ter um novo olhar, você parte para a vida. Aí você consegue ter a resiliência, a fé de acreditar que realmente aquilo vai dar certo e olhar para frente. Porque quando a gente tem questões, a gente está ou na gente, desassociado, ou a gente está olhando para o passado. A gente diz que a pessoa está olhando para a morte, né? Que quando você se volta para trás, a gente está olhando para a morte.
Quando a gente faz a constelação, tem um clique, tem que virar chavinhas. E quando isso vira, é maravilhoso. Eu costumo medir a frequência da pessoa, do constelado, antes e depois. É simplesmente fantástico quando a pessoa atravessa a aceitação. Hoje eu fiz uma constelação que a pessoa depois vibrou na alegria, que é lá o que é a frequência do milagre, né? Onde a gente magnetiza tudo. Então, é nítido ver a transformação dessa pessoa apenas olhando esse movimento e sentindo, porque é um campo emocional, né? Então, a primeira transformação é realmente um novo olhar. E aí, olha que bonito. Parte para o passo, né? Para o passo que traz a fé. Você arriscar dar o primeiro passo, sem saber o que está lá na frente. Esse é o desafio. É muito bonito. E você falou uma palavra mágica para mim, porque no universo da palhaçaria, né? Para quem não sabe, eu também sou palhaço, não só na vida pessoal como profissional, mas se não a mais importante ferramenta, uma das, para que você possa ser um bom palhaço, daquele tipo que não faz muita força para trazer alegria às pessoas e contagiar a sua plateia, é a sua capacidade de aceitar. O palhaço, o bom palhaço, o mestre da palhaçaria, aqueles que é da escola circense realmente, ele tem a noção do quanto ele é diminuto diante do mundo. Ele tem essa noção da simplicidade, no perfeito sentido da palavra, da humildade de ser aquilo que é. Isso é lindo. Então, o bom a palhaço... A simplicidade de ser, é isso que é uma... Não é? É uma grande dádiva de pessoas, né? Que tem essa simplicidade de ser e de ver as coisas, né? Eu sempre cito Chaplin, né? Porque a minha linha de palhaço é o palhaço europeu e não o palhaço americano, que é esse patati patatá, essas coisas assim. Que é esse palhaço mais romântico, esse palhaço mais poético. Não há como você assistir Chaplin, isso foi feito em 1920, né? Daí para diante. Não tem como você assistir Chaplin e não se comover. Você não simplesmente ri com Chaplin, né? Você pensa com Chaplin. Você chora com Chaplin. É impossível assistir o Garoto de Chaplin e não se emocionar. E nós estamos falando de um palhaço, de um clown, né? Agora, o que é que nos atinge? Por que eu fico emocionado? Até porque eu sei que é um filme, por que diabos eu fico assim? Porque ele mostra para você a verdadeira natureza humana. Sim. Chaplin é. Né? O Carlitos, o personagem dele, simplesmente é. O que ele tem para comer é sola de sapato, ele come a sola de sapato e é. Né? E vai. E aí ele tem que criar a menininha. Aí ele cria. Né? E aí ele tem que salvar a menininha, ele salva. É assim. Ele vai. Ele vai. Tem uma cena que eu sempre uso com os meus alunos, os viventes aqui do Teatro Substancial, que é uma cena final de um filme O Circo, de Chaplin. Que ele não vai embora com o circo. A mulher que ele está gostando vai embora com o cara bonitinho do circo. Aquela coisa típica, né? Muito explorado, o triângulo amoroso muito bem explorado. E ele senta na maletinha dele com o símbolo, né? A estrela do circo. E ele olha aquela estrela com um olharzinho triste, assim. Aí, de repente, ele amassa, levanta, cata a maletinha, joga o papelzinho para cima, dá uma chuta com a perna traseira, assim, né? Chuta para lá e segue de novo com aquele pulinho que ele normalmente dá. Ou seja, passou. Fantástico. Passou. Fantástico. Não é mais para ficar remoendo. Recomeçou. Até o próximo momento. É o movimento da vida, desafio. Né? Exatamente. Não é? Ele aprendeu, tudo, né? Amigo. É o grande aprendizado. Movimento da vida. Você me arrepiou inteiro agora. Movimento da vida, é isso aí. A Daciara, agora minha prima, lá do Sul, falou: o mais difícil é ser simples. Engraçado, né? Porra! A simplicidade é porque as pessoas não acreditam nas coisas simples da vida. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando eu comecei a trabalhar com a fitoenergética, com a energia das plantas, as pessoas questionavam como que um galinho de manjericão, uma plantinha de manjericão vai fazer tudo isso que você está me falando. Gente, por que é? Porque as plantas são mensageiras celestes. Porque elas vieram para cá para curar.
além da química dela, tem a energia dela que cura. Então, assim, as pessoas têm dificuldade de entender a simplicidade das coisas mesmo. E isso é do ser humano, né? Porque eles querem coisas milagrosas e tal. Então, a gente se conectar Cheira, com essa energia do simples não é, realmente não é, é não para é? poucos. Cheira uma folhinha de manjericão pra você ver. Só Cheira cheira. do alecrim depois, pra você Ah, ver. mulher. E aí, o que acontece? O que acontece? O que acontece? Essa pessoa que não é humilde vai lá, paga, sei lá, 15 mil reais, né, para comer num fogão de lenha. Entende? Oh, foi o Sim. maître não sei das quantas que fez uma comida no fogão de lenha. Oh, meus amigos, vai para Minas Gerais, vai para... Vou bonito. Estão me ouvindo? Ah, voltou. Deu uma travadinha Voltou, aí na voltou. Ah, internet. isso faz parte do jogo. Mas é o que eu estava te falando, né? Sobre o fogão de lenha, que eu conheço muito bem. Cresci ao redor de um fogão de lenha, a minha família Amo. toda é mineira, então o fogão de lenha veio muito antes do fogão a gás e tal. E é inacreditável. É isso que as pessoas precisam entender. E aqui, aí eu vou tomar um. Vou pegar carona na sua constelação, criando aqui minha constelação de maneira bem simplista. Nós somos tribo. Opa, voltou. Tá travando, né? Ah, mas eu acho que Voltamos. eu joguei na minha internet do celular, vamos ver se vai melhor. Então, como eu estava te dizendo, nós somos tribo, né? Podemos chamar de constelação, mas também podemos chamar de Sim, tribo. E quando você está ao redor de um fogão de lenha, de uma. Você que é de fazenda, né? Que seu pai tem fazenda e tudo mais. Quando você está em volta de coisas que unem pessoas, sabe? Que faz a roda, sabe? Em volta do sim. fogo, né? Isso é de um poder curativo Maravilhoso. sem precedentes. E a gente fica Amo, buscando, amo fogo. não é? E assim, Sim. se as pessoas se colocam. Porque é o seguinte, aí você pode falar assim, ah, mas e o churrasco? Cara, o problema do churrasco, né? Eu adoro churrasco. O problema é que você já começa o churrasco bêbado. E bêbado, você perdeu a noção do pé no chão, daquilo que você precisa observar para Sim. que isso valha a pena. No churrasco, amigo, e eu sou um churrasqueiro, nossa, assim, a minha vida inteira. Entenda uma coisa, quando você começou a contar a mesma piada e todo mundo está dando risada, o seu churrasco acabou. Não há mais o que te nutre dentro desse churrasco, a não ser o álcool. Então, quando eu falo de encontro mesmo. Almoçar todo mundo em volta da mesa, né? Sentar para conversar no quintal, como faziam os antigos, sentavam na rua. Quantas vezes eu vivenciei isso? Meus pais sentados na rua com os vizinhos, os filhos Que brincar na nós somos rua. seres de rituais, né, ô Seres de Tárcio? ritual, de significados, minha amiga. Perca isso e você pode Não vou gastar o longe, dinheiro que a você roda do quiser. chimarrão. A roda de A chimarrão roda do aí, ó. chimarrão no sul. A gente se Não é? reúne para tomar chimarrão, né? A gauchada aí. Então, é que faz parte de uma lei sistêmica, a lei do pertencimento. Gente, a gente tem que pertencer a uma tribo, a gente tem que pertencer, a gente Claro. precisa pertencer à nossa família, ao nosso sistema. E por isso que a gente se reúne por tribos, Isso. né? Então, essas reuniões, esses rituais é muito importante para o ser humano. Uma Porque roda de faz a gente violão. sentir pertencente àquela tribo, né? Claro. Ó, a Juliana Claro. chegou aí. Você viu a Ju? Meu amor, a Ju é um caso sério na minha vida. Gente, olha só, quando eu chamo vocês para pertencer, né? Olha só que interessante. Nós falamos de constelação, de estrela que quer viver sem a constelação, colocamos essa estrela dentro da constelação, e agora a gente está falando da importância do pertencimento. Gente, eu sei que a maioria de nós não teve vida fácil.
Eu sei que olhando para trás existem muitas cicatrizes, e algumas delas ainda abertas. Não é Sim. verdade? Porém, cara, você tá aqui. Isso já é um privilégio que não dá nem para discutir, né? Como diz aquela, você já deve conhecer aquela anedota, minha amiga, da mulher que o marido morreu, ficava gritando na beira do túmulo, né? Enquanto o pessoal É. descia o caixão, ela gritava: "Ah, me leva com você, eu te amo, me leva." Aí ela escorrega, cai lá, ela grita: "Me tira daqui, me tira daqui." Quer dizer, no fundo ninguém quer deixar isso aqui. É, Porque todo mundo, no seu íntimo, sabe que isso é um grande milagre e um grande privilégio estar aqui. Eu sei que existem com dores certeza. que eu nem tenho lugar de fala, como diz a molecada hoje. Não tem lugar de fala. Existem dores que eu não conheço. Eu posso, por compaixão, me aproximar dessa pessoa e tentar fazer o melhor possível. Mas a dor é dela e algumas dores são realmente muito cruéis. Mas ainda assim eu quero crer de que vale a pena fazer parte dessa constelação, né, amiga? Sim, com certeza. E a gente tem que ir nesse movimento, nesse fluxo da vida, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que eu até já falei numa outra live, que é o seguinte: a vida lhe nega milagres até que você entenda que tudo é um milagre. Olha que fantástico. Tudo, Não até é? as dificuldades que você passa, é um É, milagre. é, é, Que é um é isso. aprendizado que vai te levar para frente, que você vai simplesmente no fluxo dessa vida, igual o Chaplin. Não é? Atua, ele simplesmente vai. E vai e deixa É. as coisas acontecer, ele não segura a vida. E é isso que nos Simplesmente assim. encanta, é isso que nos apaixona, né? A gente vai, chora, Exatamente. ri diante da tela, mas depois que desliga a TV, vira um tolo novamente. Fica preso às amarras da sociedade que nos obriga a ser diminuto, a ser mediano, a ser pequeno, né? E viver uma vida que não corresponde a nada, que não me permite dormir, e é por isso que hoje se vende tanto ansiolítico e tanto remédio para dormir. Sim. É por isso que a gente encara a situação atual como digamos assim, um pré-fim do mundo, né? Aí não vai ser o fim do mundo, mas lá na frente a gente vai achar outra coisa para chamar de fim do mundo. Sim, tem Porque, que sempre porque eu não, ter, né? né? Porque eu não sei de você, Estela. O mundo era para ter acabado em 2000, não sei se você É. lembra. Aí acharam o calendário Inca. Acho que era Inca mesmo, alguma É. coisa assim. Não, é Vai ser quando 2012. agora? Me avisa, vai ser quando? Não é? E aí é quase que um conforto para mim que não consigo viver. Acreditar nesse apocalipse. Entende? Porque graças a Deus vai me tirar a dor de viver. Não, gente, não faça isso. Procura essa ferrugem linda, esse sorriso largo que ela tem. Sabe? Procura aqui esse Ferrugem. velho louco que está falando com vocês. Não permita que isso aconteça, porque, olha, eu tive um pai que disse o seguinte para mim, um tempo antes de morrer, minha amiga. Ele disse assim: "Filho, o que mais me dói, isso é vida. O que eu estou passando para vocês aqui é vida." Ele disse assim: "Filho, o que mais me dói é que eu ainda sou jovem por dentro. O que eu penso, meu corpo não acompanha." Ou seja, Nossa, meu pai se manteve vivo até a morte. Entende? isso foi uma Então, escolha, né? Foi a não escolha é? dele. E isso é o que faz sentido a tudo. Quando a gente escolhe interiormente, aí a vida é Acabou. isso, é simplesmente Acabou. isso. Se eu escolher que a vida não vale a pena, eu sou um zumbi. Eu sou um zumbi. Estou Sim. vivendo na marra, né? Então, há inúmeras ferramentas que possibilitam as pessoas a fazer parte dessa constelação, a entender que ele faz parte de um todo. Os estoicos, isso já há 2.500 anos atrás, eles diziam: a primeira coisa que você tem que romper é com a sua vaidade, né? Se Sim. achar. Para de se achar. Para que você tenha essa importância toda para a natureza está nem aí contigo. É Né? Você verdade. é mais um dentro dessa ferramenta toda, dessa engrenagem toda. Não se sinta tão poderoso, não. Né? Aí voltamos àquele lance da aceitação, da humildade, do clown. Né? Sim. Mas, Stella, fala mais de constelação para a gente. Porque o pessoal ouve falar muito sobre constelação, mas as pessoas não sabem como funciona. Diz Tá. aí. Eu até convido as pessoas a entender, a querer, se tiver dúvidas, entra no nosso na Constelaxis,
que é o perfil da nossa empresa, eu e Renata. O que a gente faz na Constellax? É a união de duas grandes ferramentas, constelação com facilitação de consciência. Pronto. Vocês estão uma bomba. insuportáveis. É Vocês uma estão bomba. insuportáveis. Isso é a cura, né? Que a gente vai à cura na origem dos nossos desequilíbrios humanos. E quando isso vem à luz, uma consciência, que vem esse novo olhar a partir da constelação, de onde você está amarrado, seja a sua empresa, seja você nos seus relacionamentos, né, na sua saúde física, a gente descobre a origem que está amarrando a sua vida ali numa constelação. E depois a gente parte para uma facilitação de consciência, que é simplesmente você se livra, né? Não é se livrar, é acolher, na verdade. Você acolhe tudo isso que você traz, as crenças, essas dificuldades, tudo que a gente foi criado até hoje, que a gente cria o pai e mãe falando, isso vira uma crença pra gente, que às vezes foi válido no passado, mas que hoje não é mais. Então a gente tem que ter esse entendimento. E a facilitação traz isso, ela traz a luz realmente pra gente se liberar disso e a gente expandir. Porque a gente só consegue expandir a frequência, expandir na vida, se a gente se libera dessas cargas, esses lixos que a gente carrega, né, Tárcio? Então, a proposta que eu trago da Constellax é justamente isso. Para a gente olhar. A gente só consegue se liberar das coisas quando a gente olha para dentro. E olha de uma forma oculta, porque isso não está visível aos nossos olhos. A gente quer se curar, mas isso está além do nosso entendimento. E que a constelação possibilita realmente trazer a luz, né? Não só das estrelas, mas a luz do teu sistema, porque cada sistema, ele tá lá querendo trazer o equilíbrio. E você fazendo isso, você libera as próximas gerações. Isso é fantástico. Você não cura só você, você cura o sistema inteirinho e traz novos olhares. Então isso é realmente fantástico. Você já participou de uma constelação, né, Tárcio? Sim, você já, conseguiu de duas. entender. De duas. Uma online e outra presencial. Exatamente. Agora o foco está super online e as constelações online realmente estão sendo fortes e muito poderosas. Quem quiser conhecer, acessa lá meu link no Insta, que tem muitas informações. Oi, Nilce, querida, seja bem-vinda, meu amor. Ó, mas é tudo tão poderoso, né? O ser humano realmente não tem ideia, né, da força que ele guarda dentro de si. Sim. E acho que vivemos numa sociedade que preza por minar essas energias, que preza por esconder. Eu não sou do tipo que gosta de criar conspirações, esse tipo de coisa. Não, eu acho que é por incompetência mesmo, não é conspiração, é incompetência de entender. Né? Sim. Porque, veja, é muito simples. Passamos de 1920... Isso aqui eu culpo sem dó de culpar Hollywood por isso, né? Nós passamos a incentivar jovens, crianças, adultos a fumar. Então, fumar era o grande barato da vida. Então, toda criança, o que era o ciclo de passagem, né? O rito de passagem de um adolescente? Era ele usar uma calça e ele fumar. Né? Então, olha só. Isso foi, quantos, até hoje, Hollywood, debaixo de um teto, ainda mostra grandes personagens fumando e tal. Por quê? Porque isso aparentemente era vantagem. Quando perceberam que era desvantagem, e viram que o sistema estava gastando muito mais com a cura do que com o produto, o que eles fizeram? Eles reverteram a situação. Ou seja, olha, gente, fumar não é legal, não pode fumar aqui, não pode fumar ali. Não, é tudo uma questão econômica. Né? Então, as pessoas hoje, é até estranho ver alguém fumando. Né? Nossa, fulano fuma, você toma até um susto. Mas o fato é que nós já deveríamos ter a percepção disso. E nós temos capacidade para ter a percepção disso. De que algo que me torna dependente dele não é bom para mim. Nem o amor, quando é dependência, é bom para mim. Então, toda forma de dependência não é bom para mim. Exatamente. Né? O meu pai, ele foi um... Eu estou citando muito meu pai hoje, como se disse, eu estou nostálgico. Né? Tá inspirado. O meu pai, ele tinha uma didática, que eu chamaria de uma didática pedagógica. E ele fumava, desde muito cedo, acho que desde os 12 anos.
E ele foi vítima dos males do cigarro. E ele tinha uma pedagogia maravilhosa. Ele dizia assim, com aquele jeitinho mineiro dele, sabe? Tinha um jeitinho mineiro de falar. Ele falava assim, ô Tarso, se eu pegar você fumando, eu vou arrebentar você, viu? Ai, que bonito. Pedagogia da mais... E garanto que você fez um cordel a partir disso, né? Cara, não, É? ainda... Você Não? sabia que eu estou guardando Ah, isso, ainda vou escrever. não Ainda precisamos acredito. conversar mais sobre meu pai. Meu pai é uma grande história. Mas olha só como é que é a pedagogia, né, de antigamente. Mas ele, com essa pedagogia absurda, ele me impediu de ter contato com cigarro. Porque ele tomou consciência de que ele já era vítima daquilo, que aquilo seria o fim dele, mas ele não queria isso para mim. Então, olha só, às vezes nós seres humanos temos que ter essa grandiosidade de não conseguir vencer os nossos vícios, de não conseguir lidar com os nossos dramas, com os nossos medos, com as nossas dificuldades, mas não passar isso adiante, Sim, né? Não ser um canal de desgraça para o próximo, né? exatamente. E isso passa, né? Muitas vezes passa. É igual as informações de hoje. Eu filtro tanto, porque a gente, querendo ou não, a gente é contribuição ou a gente é o contrário para uma pessoa, Sim. né? Então, se isso não vai contribuir, não passa para frente. É algo que eu não passo Uhum. notícia ruim. Você nunca vai ver de mim passar uma notícia para quê? Por qual a função que ela vai elaborar em você? Nada Nada. positivo, nada Nada. construtivo, né? Então, a gente tem que ir pelo movimento da construção, da elaboração, da Uhum. criação. Uhum. Então, existe essa diferença. E tem pessoas que não se conectam, né? Então, Sim. ela não tem filtro. Vai do jeito que veio, vai. E aí a vida vai levando a pessoa naquele fluxo, né? E ela não está se reconstruindo. A Luzi mandou aqui. Minha mãe dizia, se chorar, apanha mais. Um dia a gente pode fazer uma live só para falar sobre os que os pais diziam Só pra as gente quando era histórias, criança. né, do passado. Né? Toma histórias. Mas, amiga, a gente já está chegando ao fim. E falar com você, cara, você sabe que eu ficaria aqui horas. Eu amo você Eu profundamente. também, Sei Tarso. da importância que você tem na minha vida, viu? Saiba sempre disso. Recíproca é verdadeira, viu? Olha, sempre que eu paro para pensar, quando eu me dei conta, né, do quanto eu precisava me aprumar para focar na direção da vida como artista, né? Porque como artista você vive na estratosfera, né? Você vive num ambiente que Sim. tudo é informação e você quer só transformar em arte. Quando eu consegui trazer isso, transformar a arte num canal que fluía sempre na mesma direção para tentar ajudar as pessoas, isso foi mágico na minha vida, realmente mágico. Então, eu quero que você saiba a importância que você tem nisso tudo. E se eu estou aqui hoje com você, é porque lá no passado eu tive a não sei se é sabedoria ou a sorte, né? De. Ah lá, a mamãe Ju falando esses artistas, tá com aí, tá criando um, né? Prepare-se, É, prepare-se. Conversa com a minha mãe, liga para minha mãe. Então eu quero dizer o seguinte, Stella, diante disso tudo, eu quero dizer o seguinte, que você é uma ferramenta extraordinária de transformação do mundo. Não desista jamais do seu sonho. Eu sei o quanto você lutou para estar na condição que está, né? Quantos desafios você não enfrentou, quantas coisas você teve que deixar para trás para poder alcançar esse objetivo. E eu quero dizer assim, do fundo do meu coração, você é, sem sombra de dúvidas, um instrumento divino, cara. Não para nunca de fazer o que você faz, porque assistir o que você faz já é maravilhoso, já é transformador. nossa, Viu? Tarso, eu fico até emocionada. Eu fico De muito coração. feliz e eu recebo todo esse teu carinho, eu recebo, assim como o teu abraço, que eu já tô com saudade do seu abraço. E você também, é sabedoria pura, crescimento puro, não é à toa que a gente tem uma sintonia fantástica e a gente tá junto criando, elaborando e estamos a serviço da vida, assim como você, no teatro Isso. substancial, né, levando as pessoas para o alto, empoderando as pessoas, porque eu sei por experiência própria, porque eu já participei de uma vivência sua. E é isso, a gente está cada um no seu caminho, na contribuição. E eu fico Isso aí. muito feliz e fico muito honrada toda vez que você me chama. Ah, E saiba que eu te já falei. amo.
Viu? Uhul! E a Você Simone foi um não fica divisor com de... ciúmes. Não fica não, Simone está acostumadíssima. E já falei, você foi um divisor de águas aqui. A partir de você, a coisa tomou uma direção fantástica, assim, de pessoas cheias de luz que apareceram por aqui. Então, ó, Gratidão. beijo para você. Um E beijo. não some não, porque você sabe que eu fico morrendo de saudade de você. E a Tamo gente precisa junto. estar sempre junto, porque um Sim. vai sendo o ombro amigo na hora que precisa. Não pensa que o Tarso é de ferro, não. O Tarso também precisa de ombro. Todos nós, viu? Todos nós Todos nós, precisamos. né? E dizer que, olha só que coisa mais linda. Só pessoas do bem apareceram aqui hoje. Olha, vocês que são do Teatro Substancial, sigam o trabalho da minha amiga Estela Rick, porque é simplesmente magnífico, vai somar demais na vida de vocês. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer ela, então aí vai ser um absurdo. Vai ser um absurdo. De cavalo a vinho, você vai entender de tudo. De planta, de erva. E os cavalos? Tá Lá. firme nos cavalos? Estão Na lá? fazenda. Não, ótimo. Firme e Papai forte. melhorou, tá bem? Tá, graças a Deus. É? Aquilo é muralha, né? A muralha, né? Que bonito. Então é isso, gente. Olha, espero que para vocês tenha sido tão bom quanto foi para mim. E espero que vocês possam estar comigo na quinta-feira que vem, a partir das 20h30, com mais um convidado. Celinha! Agradeço Paz, amor. toda a participação. Boa noite. Valeu, galera! Adorei. Tudo de bom! Uhul! Vamos que vamos. Vamos!